Capítulo 501 Missão de cenário 1. Uma criança que parecia ter 12 anos de idade estava dormindo profundamente em uma escuridão densa. Ela estava segurando um ursinho de pelúcia branco que era tão grande quanto ela. A garota de repente acordou, seus cabelos trançados como os de uma princesa caíram para os lados quando ela piscou como uma expressão sonolenta. Ela bocejou enquanto se livrava da sonolência e falou como uma voz animada: finalmente chegou a hora, a espada devoradora de espíritos de Hades mostra sua gula. Zvilish. Ventos intensos começaram a soprar junto com as palmas abertas de Yonvou. O chão subia e descia enquanto o andar tremia. A espada devoradora de espíritos de Hades tinha ficado mais forte junto com o nível de Yonvou, mas até mesmo ele ficou surpreso quando a propriedade da gula da pedra do pecado se revelou. Parecia como se o andar pudesse ser engolido por inteiro. O espírito do grande guerreiro também tremeu como se fosse cair. Seu braço direito já tinha sido sugado pelos dentes afiados da espada devoradora de espíritos de Hades. No entanto, o espírito continuou a resistir. Que horror! Seu rugido ribombou pelo ar. Ele fincou sua espada no chão para resistir aos ventos, esperando que seu poder mágico se recuperasse. O grande demônio do caos resiste à espada devoradora de espíritos de Hades. A espada devoradora de espíritos de Hades revela mais gula. A espada devoradora de espíritos de Hades revela mais gula. O grande demônio do caos usa o poder mágico caótico do caos rastejante para resistir. Yonvou cerrou os dentes. Ele achou que tinha feito com que o espírito chegasse em seus limites, mas parecia que ainda tinha força sobrando. Talvez ele pudesse sentir instintivamente o que aconteceria se a espada devoradora de espíritos de Hades o consumisse. Quando ele pensou em desativar a habilidade e usar a espada relâmpago para encurralar o espírito ainda mais, a pedra do pecado tremeu e distribuiu mais poder mágico para sua mão esquerda. A pedra do pecado, Superbia Gula, expressa seu desgosto. A espada devoradora de espíritos de Hades revela uma nova propriedade, Orgulho. Era um poder mágico mais violento e impetuoso do que antes. Superbia. A propriedade que repudiava todos os outros abaixo dela e os forçava a desistir apareceu. A espada devoradora de espíritos de Hades usa seu orgulho para esmagar a resistência do caos rastejante. A espada devoradora de espíritos de Hades aplica mais pressão ao grande demônio do caos. Todo o poder mágico caótico do grande demônio do caos se dissipou. Kiak. A espada devoradora de espíritos de Hades se agitava como uma besta selvagem enquanto atacava o espírito do grande guerreiro. Sangue jorrou do peito do espírito e rachaduras começaram a aparecer em sua espada. Quando o ataque chegou no clímax, o espírito do grande guerreiro se despedaçou e foi sugado pela espada devoradora de espíritos de Hades. Você adquiriu com sucesso uma grande quantidade de fatores dos gigantes. Você adquiriu com sucesso uma grande quantidade de fatores dos gigantes. Mensagens apareceram umas atrás das outras. Os fatores dos gigantes despertaram. Os fatores dos gigantes despertaram. Você combinou com sucesso os fatores dos gigantes com os fatores demoníacos, divinos e dracônicos. Sangue de gigante foi adicionado ao seu sangue demoníaco, divino e dracônico. As qualidades da raça dos gigantes foram firmemente gravadas em seus ossos demoníacos, divinos e dracônicos. O despertar do corpo de dragão divino demoníaco gigante está começando. Crack! Yonvou conseguiu sentir seu corpo tremendo quando os fatores dos gigantes foram adicionados às suas células. Não eram só seus músculos e ossos físicos que estavam mudando, sua alma também estava se transformando. Ele sentiu isso quando o corpo de dragão demoníaco e o corpo de dragão divino demoníaco despertou, mas adquirir novos fatores fazia com que sua perspectiva do mundo estivesse sendo destruída e um novo mundo estava sendo aberto para ele. O mundo que os dragões viam, o mundo que os demônios viam e o mundo que os deuses viam eram vastamente diferentes, pois seus propósitos e caminhos diferiam. Dragões desejavam ver o outro lado do mundo, os demônios buscavam o prazer e os deuses desejavam o controle. O mundo da raça dos gigantes que ele estava vendo era totalmente diferente também. Os gigantes ansiavam por chegar mais alto.
Eles sempre tinham como objetivo um ponto mais alto do que onde estavam e contemplavam como chegar até lá. Eles eliminavam suas próprias fraquezas. Yon-Vo sentia como se isso combinasse perfeitamente com ele, já que também usava quaisquer meios para chegar a um andar mais alto e planejava eventualmente destruir a torre quando chegasse no topo. Os 4 fatores encontraram um equilíbrio. Enquanto se distraía com essa sensação, sua alma mudou imensamente. A identidade humana que ainda restava nele se tornou mais fraca quando sua alma assumiu uma nova forma. Seu corpo tentou uma metamorfose uma segunda vez. Vosh. Quando os 4 fatores encontraram o equilíbrio e seu corpo de dragão divino demoníaco gigante estava prestes a terminar de despertar, você não tem fatores dos gigantes o suficiente. Você precisa de mais fatores para despertar. O seu nível está abaixo dos requisitos. Os 4 fatores não estão em equilíbrio perfeito. O despertar do corpo de dragão divino demoníaco gigante foi pausado. Progresso atual, 42,9%. Merda. Yon-Vo franziu a testa. Ele não conseguiu ultrapassar o último obstáculo e entendeu o motivo só depois. Ele não tinha fatores dos gigantes o suficiente, mesmo tendo absorvido uma quantidade enorme, considerando que ele não consumiu somente o espírito do grande guerreiro, mas também dos 3.000 soldados. Apesar de serem vestígios compostos majoritariamente por poder mágico caótico, ainda era uma grande quantidade, mas sua alma só tinha crescido até esse ponto. Ele já estava no processo de exuviação e provavelmente teria transcendido se não fosse pela interferência de todos por um. Ele precisava de ainda mais fatores do que essa quantidade enorme, então tinha que parar e se contentar com o que já havia adquirido. No entanto, não havia necessidade de ficar desapontado. Considerando como as pessoas não têm nenhuma chance de adquirir os fatores dos gigantes mesmo se quisessem, isso é incrível. Se essa missão de cenário for séria, eu vou ter mais chances de conseguir fatores dos gigantes. No futuro Yon-Vo estava quase certo de que teria todos os fatores dos gigantes de que precisava quando a missão acabasse. Vosh. Naquele momento, a luz envolvendo Yon-Vo começou a ficar mais fraca. Isso significava que sua metamorfose tinha sido suspendida. Uma névoa estremeceu diante dele e se transformou na figura gigante do grande guerreiro. Ele encolheu para o tamanho de Yon-Vo, piscando com seus olhos desfocados. Não muito tempo depois, os olhos obscuros que tinham sido infectados com o poder mágico do caos rastejante clarearam. Não achei que conseguiria ver o mundo nesse estado de mente claro. De novo o espírito do grande guerreiro fechou os olhos e inalou. O andar tinha sido quase destruído com os ataques da espada relâmpago, mas era um ambiente familiar para o espírito mesmo quando era o rei esqueleto, eu só conseguia acordar algumas vezes. Isso é ótimo. É quase uma pena que não vou conseguir continuar assim por muito tempo. O espírito do grande guerreiro respirou profundamente enquanto se virava para Yon-Vo, mas mesmo assim obrigado, sucessor. É graças a você que eu posso partir com a mente lúcida. Você como sou idiota. Esqueci de me apresentar. Eu sou o último rei dos gigantes, Valdebish. Valdebish. Yon-Vo repetiu o nome para si mesmo em silêncio. Será que era uma mera coincidência que o último rei dos gigantes e o último meio gigante tinham o mesmo nome? Ele não achava. É um prazer conhecê-lo, Valdebish. De qualquer forma, eu também senti quando não tinha nenhuma consciência, mas você é uma pessoa bastante interessante. Você não é um dragão, um deus e nem um demônio, mas possui os traços deles apesar da sua forma humana. Como isso é possível? O espírito do grande guerreiro ficou surpreso. Ele nunca tinha visto algo como Yon-Vo nos inúmeros campos de batalha nos quais lutou. Mortais conseguiam ver somente coisas em um nível físico, mas já que ele podia ver coisas em múltiplas dimensões, o espírito achava que Yon-Vo era um mutante estranho. No entanto, Yon-Vo não era como os deuses de outro mundo. Diferente deles, era fácil de ver qual era sua origem. Mas Yon-Vo também parecia estar em perigo para ele, apesar de parecer estar bem agora. Possuir 4 fatores de seres transcendentes era como andar por aí com uma bomba relógio.
Se seu nível não tivesse aumentado ou se seu corpo não fosse resistente o suficiente, ele não teria chegado tão longe. O espírito ficou curioso para saber como Yonvou ficaria mais forte. Bom, não importa. O que quer que seja, você é o sucessor que possui a minha inscrição e o salvador que nos libertou dessa maldição. Jing. Você completou a missão de cenário, prova do rei. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150 mil karma. Você adquiriu um adicional de 200 mil karma. Você recebeu o título Grande Guerreiro como recompensa. Você recebeu a missão de continuação, prova do rei segundo, foi criada. Receba a orientação do grande demônio do caos. Mensagens que finalizavam a missão com sucesso apareceram. Primeiro, pegue isso. O espírito do grande guerreiro pegou a mão de Yonvou e colocou uma espada nela. Era uma versão pequena da espada que o espírito estava usando mais cedo, mas possuía uma propriedade diferente. A espada do grande guerreiro era feita de metal, enquanto essa era feita de energia espiritual, e uma energia bastante pura. Era algo inestimável. Yonvou conseguiu sentir os olhares dos deuses e demônios ficarem mais afiados. Um item que simbolizava o rei dos gigantes seria mais raro do que qualquer coisa que os deuses superiores ou reis demônios de cada sociedade possuíam. Da perspectiva deles, Yonvou, um inimigo em potencial, estava se tornando mais forte. Vários deuses expressam preocupação com a força de uma raça esquecida sendo despertada. Vários demônios observam cuidadosamente as suas ações. TCH. Yonvou estalou a língua para todos esses espectadores indesejados. Ele não conseguia se livrar de suas capacidades para observar o mundo inferior mesmo depois de ter cortado os canais com eles. Yonvou deu uma pequena pisada no chão e expandiu sua sombra, fazendo-a fluir pelo solo e cobrir o céu, envolvendo o andar inteiro em uma cúpula de escuridão. O território do submundo foi declarado. As interferências externas foram bloqueadas. Yonvou sorriu quando confirmou que os olhares dos espectadores indesejados tinham sumido. Você é, de fato, alguém habilidoso. O espírito do grande general deu um enorme sorriso com essa visão. O que é isso? É um artefato sagrado que simboliza os grandes guerreiros, os reis da nossa raça. É um símbolo que te dá coragem e bravura simplesmente por segurá-lo. Use-o para fortalecer um artefato ou item. O espírito do grande guerreiro se enrijeceu e enfatizou suas próximas palavras: pegue isso e salve a nossa raça e irmãos. O espírito começou a estalar como se fosse estática. Não havia muitos de seus vestígios restando, mas cada uma de suas palavras finais possuía um desejo ardente. Salve a nossa raça e irmãos. Será que havia mais alguma outra informação sobre o fim da raça dos gigantes que Yonvou não sabia? Ino, por favor, cuida do caos rastejan. E com isso, o espírito do grande guerreiro se desfez em pró. A missão de continuação, prova do rei segundo, foi atualizada. Por favor, abra a janela da missão para verificar. Yonvou agarrou as partículas de luz que o espírito deixou para trás nas sombras. Parecia que ele teria que descobrir pelo que o espírito do grande guerreiro e seus subordinados morreram tentando completar. No entanto, ele estava preocupado com algo: o aviso que o espírito deixou para trás sobre o caos rastejante. Será que havia alguma relação com seria a ruína da raça dos gigantes? Urne. Enquanto continuava a pensar no que aconteceu, ele olhou para o artefato sagrado do grande guerreiro que estava vibrando. O espírito disse para que ele o usasse para fortalecer qualquer coisa que quisesse. Já que continha todos os vestígios e lendas dos reis dos gigantes do passado, ele não poderia usá-lo em vão. Dependendo de como usasse, poderia adicionar poderes ou habilidades ao item, como a espada devoradora de espíritos de Hades. Se possuía a santidade de todos os reis dos gigantes, não ficaria para trás da autoridade divina dos deuses. Portanto, ele conseguiria se tornar verdadeiramente o sucessor do rei dos gigantes, algo que ajudaria a fortalecer sua lenda. Eu mal consegui me acostumar com o trono da morte e já consegui a oportunidade de me tornar um rei dos gigantes. Eu não mereço essas posições. Quem imaginaria que o soldado da terra conseguiria chegar tão longe? Urne.
Enquanto olhava para o artefato sagrado, ele decidiu como o usaria. Então Yonvou agarrou o artefato e o esmagou para baixo. Capítulo 502, Missão de Cenário 2. Yonvou teve vários pensamentos naquele breve momento. Ele possuía vários itens em que queria usar o artefato do grande guerreiro. A baioneta mágica, que tinha memórias de Yonvou e Enova, e a adaga de Karshina, que ele mesmo havia consertado. Ele imaginou que já que possuía Vigrit, então deveria fortalecer suas capacidades defensivas. Ele também pensou que poderia usar o artefato para despertar os poderes selados das amarras do Rei Obscuro ou combiná-lo com Vigrit para acabar com a demonização de uma vez por todas. Ele sabia que se o usasse em Vigrit, estaria criando um receptáculo ainda melhor para a demonização. Ele também não se esqueceu da Pedra do Pecado, o Coração Dracônico, a Espada Devoradora de Espíritos de Hades e as Asas Celestiais. Havia muitos itens em que ele poderia usar o artefato, então queria que fosse possível dividi-lo em pedaços. Mas depois de contemplar por um momento, Yonvou escolheu usá-lo em sua sombra. Era onde os poderes da divindade do Rei Obscuro ficavam e onde seus familiares e almas dormiam. Ele achou que seria capaz de fazer mais coisas se adicionasse santidade nesse território. Fosh! Como se estivesse afundando lentamente em um pântano, o artefato afundou na sombra. A sombra se distorceu, se expandiu e começou a tremer violentamente. O território sombrio foi fortalecido com o artefato dos gigantes. Santidade foi adicionada. Agora a sua sombra refletirá a santidade como sua leal serva. Sua sombra possui vários tipos de potenciais. Desperte esses potenciais. A sombra tremeu como se estivesse feliz por vê-lo. Sua aparência não havia mudado muito, mas ele podia dizer que sua conexão com os familiares dentro da sombra tinha se tornado mais forte. Sua conexão com a coleção de almas também se tornou mais sensitiva, fazendo como que fosse mais fácil para ele ler os pensamentos das almas. Também havia uma poderosa energia negativa, o que significava que se ele tivesse feito isso antes de adquirir um nível maior, sua mente poderia ter sido tomada. Yonvou sorriu satisfeito e rasgou o bilhete da etapa oculta que havia recebido como uma recompensa. Urm! Um portal azul apareceu abaixo de seus pés. Era hora de suceder o Rei dos Gigantes e realmente começar sua busca por Valdebish. Vosh! Você entrou na etapa oculta, Terra dos Gigantes Caídos. Missão de cenário / prova do Rei. Segundo descrição, você salvou os últimos guerreiros da raça dos gigantes da ilusão do caos rastejante e recebeu o título Grande Guerreiro. Você está dando os primeiros passos como o sucessor do Rei dos Gigantes. Porém, apesar de ser o sucessor do rei, você não sabe por que a raça dos gigantes foi arruinada ou a relação que possuíam com o caos rastejante. O caos rastejante impediu o último rei dos gigantes Valdebish antes que ele pudesse te contar, mas felizmente, você descobriu um local na torre que está relacionado à queda dos gigantes. A etapa oculta do 60º andar, a Terra dos Gigantes Caídos. Esse local não é conhecido pelo mundo externo e contém artefatos e lugares relacionados à raça dos gigantes, assim como traços do caos rastejante e outros deuses de outro mundo. Explore a Terra dos Gigantes Caídos e investigue o que aconteceu com os gigantes milhares de anos atrás. Você precisa ter essa atitude para ser um sucessor legítimo do último rei dos gigantes. Condições: completar a prova do rei. Possuir o título Grande Guerreiro. Tempo limite. Recompensas. Segundo símbolo do rei. Armadura do Rei Esqueleto. Participação na missão de continuação Prova do Rei. Yonvou começou a pensar profundamente depois de ler as informações na janela da missão. Descobrir o motivo para a queda deles. Ele se lembrou do aviso do Grande Guerreiro para ter cuidado com o caos rastejante antes de desaparecer. Não precisava ser um gênio para dizer que algo aconteceu. O Rei Esqueleto era um ser que precisava despertar por causa do contrato entre o espírito do Grande Guerreiro e o caos rastejante. Ele era um morto-vivo.
Mas é um pouco diferente de Calatus. O dragão ancião havia entrado em contato com o caos rastejante para obter conhecimento sobre o universo exterior para cumprir sua missão, mas parecia como se o caos rastejante tivesse usado o último rei dos gigantes Valdebish sem seu consentimento. Apesar de ser um grande demônio do caos, ele não escondeu suas emoções em relação ao caos rastejante. Ele estava furioso, uma emoção que Yonvou conhecia muito bem. É a fúria em relação a um inimigo mortal. Será que o caos rastejante tinha se aproveitado da fraqueza do último rei dos gigantes? Deveria haver algum segredo oculto sobre a raça que tentou escalar a torre e que lutaram entre si para escolher um grande guerreiro quando todos por um os bloqueou. Havia várias coisas sobre os deuses de outro mundo nas revelações. Ele se lembrou das informações que viu na biblioteca Shandong. O caos rastejante era um ser que queria se divertir porque já estava exausto de sua longa vida. Será que ele sabia da fraqueza da raça dos gigantes e se aproveitou deles como seus peões? Yonvou acreditava que esse palpite estava perto da verdade. Caso contrário, não haveria outros motivos para a queda dos gigantes que eram tão orgulhosos e poderosos. Apesar do caos rastejante ser um ser cósmico que até mesmo seres divinos normais temiam, não era fácil de manipular uma raça inteira. E a fraqueza provavelmente está relacionada a esse lugar. A expressão de Yonvou ficou sombria. Então Valdebish veio até aqui. Essa era a missão que ele tinha que continuar ao invés de ir procurar pelo Yonvou. Olhos dracônicos, percepção extrasensorial. Yonvou expandiu seu território de reconhecimento, ativando todos os seus sentidos para analisar rapidamente a terra dos gigantes caídos. Ele estava em uma floresta densa com árvores anormalmente altas que eram maiores do que os Titas ou o grande demônio do caos. Elas também eram arrepiantes porque eram formadas por corpos de gigantes emaranhados com suas vinhas e raízes. Havia facilmente centenas de milhares deles. Os rostos da maioria dos gigantes mortos estavam contorcidos de agonia, parecia que eles tinham sido torturados. Alguns pareciam congelados de medo, enquanto outros pareciam aterrorizados, como se algo os estivesse perseguindo. Yonvou podia dizer que um massacre aconteceu ali. O que poderia ter causado tanto medo e terror nesses bravos guerreiros? Também havia evidências de que experimentos tinham sido conduzidos em seus corpos. Um cheiro podre e pungente podia ser sentido dos corpos em decomposição e do chão pegajoso. O veneno dos corpos pairava pelo ar, o que significava que o pântano era feito de corpos que não tinham se tornado árvores. Esse provavelmente foi o destino da maioria dos gigantes. Veneno e cheiros nocivos preenchem a etapa. Aviso. Esse é um território do qual o escritório central desistiu. É aconselhável que os jogadores não entrem. Um forte veneno entra em seu corpo. O seu corpo está em um estado irregular. O seu corpo está em um estado irregular. Uma dor extrema se espalhou pelo seu corpo. Você foi afligido com o estado atordoamento. Um veneno extremo se espalhou pelo seu corpo. Você foi afligido com o estado envenenamento. Você manteve sua compostura com traço sangue frio. O estado atordoamento foi removido. Você adquiriu uma nova resistência à dor. A proficiência da habilidade veneno sem formar aumentou drasticamente. 16,7%. A habilidade veneno sem forma foi ativada para analisar as propriedades do novo veneno. A habilidade encontrou com sucesso dados similares no banco de dados. Uma análise mais precisa começará. As opções sangue venenoso e rancor espiritual foram fortalecidas. Os seres do mundo celestial que seguiam Yonvou tiveram várias reações. Cernuno franze a testa para a cena terrível. Vimala Citra expressa curiosidade em relação ao novo tipo de campo de batalha. Vários deuses se viram. Vários demônios estão surpresos por um lugar desses existir. Todos os deuses da morte sorriem para o cheiro de morte que preenche a etapa. Todos os demônios da morte expressam sua hostilidade em relação aos seres incapazes de morrer que estão na etapa. Um lugar do qual o escritório central desistiu, isso dizia bastante sobre o local.
O cheiro e veneno dos corpos eram tão mortais que se um nível de Yonvou não fosse alto o suficiente, ele teria desmaiado ou até mesmo morrido. O Valdebiche passou por aqui. Como? O maior perigo aqui eram os traços dos deuses de outro mundo mencionados na janela da missão. Não é só o caos rastejante. O poder mágico de diferentes deuses de outro mundo ainda pode ser sentido. O poder mágico era de uma fonte completamente diferente do tipo usado na torre. O ambiente era similar ao do mar demoníaco. De certa forma, era ainda pior. Esse lugar também continha o ressentimento dos gigantes mortos. Ele precisava encontrar Valdebiche no meio desse inferno para fazer algum progresso, então puxou sua baioneta mágica para criar uma espada relâmpago. BZZT. Sua sombra expandida estava sendo bloqueada de se mover há algum tempo. Ele precisava começar a se livrar dessa floresta monstruosa. BZZZZT. Quando ele aumentou o poder de seu coração dracônico, a espada relâmpago brilhou em vermelho escuro e começou a descer. No momento em que ele estava balançando a baioneta mágica para eliminar a floresta, um grito estridente ecoou pelo céu fazendo a etapa oculta tremer. Croou. As árvores tremeram como bambus em uma tempestade. Yonvou sentiu um calafrio na nuca quando detectou o nível do ser. De onde ele tinha vindo? Arrepios desceram por suas costas com o fato de que ele não conseguiu sentir nada mesmo com sua percepção extrasensorial ativada. Quando levantou a cabeça, ele conseguiu ver um estranho ser com dezenas de olhos o observando através dos galhos. Cada um dos olhos era maior do que um humano. Um deus de outro mundo que não deveria existir na torre enviou seus pensamentos para ele. Quem? E você? Continua no próximo vídeo.